Oi, pessoal! Projeto Marcas de Combate, 5 minutos de mulheres que correm com os lobos. E estamos falando da história do Manauí. A gente já conversou um pouquinho sobre o significado do masculino e do feminino dentro dessa metáfora. Então, não estamos falando de homem e mulher, estamos falando de pessoas, e as pessoas têm esses dois lados dentro de si. Esses conjuntos de características que, para fins de entendimento, foram denominados como masculino ou feminino, mas existem outros nomes também, yin e yang, existe ânimos e ânima. Então, depois a gente vai conversar mais a respeito dessa questão de masculino e feminino. Vamos continuar falando sobre a história. A história do Manauí, ele tem o desejo de se casar, né, com duas irmãs gêmeas, e o pai diz: você não pode se casar com as minhas filhas a não ser que você saiba os nomes delas. Já entendemos que as duas irmãs gêmeas são a natureza dual ou a natureza múltipla de uma mesma mulher, que nós temos diversos nomes. E o que são esses nomes? São as nossas características, é como nós somos, quem nós somos. Então, muitas vezes a gente não sabe, a gente precisa encontrar isso, a gente precisa descobrir. Nós precisamos ser o nosso Manauí. Nós temos um Manauí dentro de nós que quer saber quem somos. Vamos fazer essa investigação. E o Manauí usa o que, gente? Ele usa o cachorrinho. Mas antes de entrar nessa parte, vou falar um pouquinho sobre os nomes, tá? Lendo aqui no livro. Se estivermos interessadas em descobrir os nomes, então estaremos no caminho certo. Isso é um trabalho investigativo para sempre também, porque a gente pode identificar aqui características básicas, mas ao longo da vida a gente vai mudando e a gente vai também podendo mudar de nome, né? E quais são os nomes exatos dessas duas irmãs simbólicas na psique da mulher? É claro que os nomes das dualidades variam de uma pessoa para outra, mas eles costumam representar opostos de alguma espécie. Então a gente sabe, né, que a gente pode muitas vezes ter uma faceta da nossa personalidade que a gente mostra mais para o mundo, mas a gente tem uma oposta dentro de nós. No entanto, a observação cuidadosa da natureza dual, as perguntas que lhe fazemos e a atenção às suas respostas logo revelarão um modelo geral. Então, meio que seja assim um template nosso, né? Um modelo que é imenso, a bem da verdade, mas que tem uma estabilidade como a das ondas que chegam e recuam. Ó, vida, morte, vida, morte, vida, morte, vida. Então, tô um pouquinho assim, depois eu mudo um pouquinho, como uma onda que vem. Veio a Vilca suave, gentil, querida. Veio a Vilca mais determinada. Veio a Vilca mais introspectiva, mais chorona. Agora veio a Vilca brincalhona piadista, como uma onda. Suas marés altas e baixas são previsíveis. Suas correntes profundas podem ser mapeadas. A gente deve fazer essa investigação então, né? Quando nomeamos, descobrimos significados pessoais e ocultos, bem como a beleza selvagem de ser mulher. Ah, que lindo! Não importando as personalidades dos aspectos opostos. Essa identificação e esse vínculo são chamados, em termos humanos, de amor a si mesmo. Lembra, gente, aquele negócio de amor próprio que tá todo mundo falando aí? Amar a si mesmo é amar, inclusive, essas coisas, essas ondas da nossa personalidade que a sociedade pode achar não muito legal. Mas a gente entende que a gente tem essa, depois a gente tem aquela, depois a gente tem essa de novo, depois aquela de novo. Vida, morte e vida. Quando ele ocorre entre dois indivíduos, é chamado de amor pelo outro. Então, antes da gente começar essa investigação para um parceiro com um parceiro, temos que fazer para nós mesmos, conosco, né? Então, a gente pode falar um pouquinho aqui sobre esse nosso desejo de encontrar um parceiro que também tem esse interesse. Um parceiro, uma parceira, né? Então, é frequente que as mulheres anseiem por um parceiro que tenha esse tipo de persistência e inteligência para continuar a procurar entender sua natureza profunda. Quando a gente faz esse exercício de buscar a nossa natureza profunda e amar essa nossa natureza profunda, sabendo que elas são ondas, a gente também pode começar a fazer isso com os nossos parceiros de vida, nossas relações, né? Família, amigos, romances, todos os nossos colegas, a gente pode compreender que ali também existe a natureza dual. E nós seremos muito mais amorosos, é lógico, e
buscaremos nos relacionar com quem também está nessa vibe, quem também está compreendendo isso, ou que pelo menos está afim de entender isso. Volto amanhã para a gente continuar destrinchando essa metáfora, falando agora depois, né, sobre o pai dessas duas gêmeas e o cachorrinho do Manauí, que é a coisa mais fofinha. Beijo!